Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo que eu estava muito ansioso por fazer, que é para trazer para vocês a nova atualização, a versão 3.5 da planilha. E não é porque a última versão 3.48 para 3.5 foram pequenos números, mas a mudança é muito grande e não é somente visual. Eu vou trazer para vocês nesse vídeo uma grande geral aqui de tudo que foi feito para que vocês possam aí atualizar a planilha de vocês e aproveitarem o máximo possível da Traders Plan. Então, vem comigo! Então, antes de sair abrindo e mostrando para vocês a planilha, eu quero mostrar um pouco do comparativo de uma versão para outra e quais foram os motivos das mudanças que ocorreram. Então, a primeira grande mudança foi a forma de controlar e interagir com a planilha, porque anteriormente apenas essas três abas em cima eram responsáveis pela movimentação ali interna da planilha. E agora, todas as abas na parte superior são responsáveis pela movimentação da interface. Agora eu incluí outros relatórios e outras coisas que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente. E do lado esquerdo, todos os botões que estão do lado esquerdo são referentes ali a controles de formulário. A gente abre ali o controle de formulário e todos eles estão centralizados aqui do lado esquerdo, simplificando um pouco a forma de interagir com a planilha. E outra mudança importante é que eu eliminei a necessidade de abas na parte inferior. Então agora você vai ter somente uma aba e conforme você gera os relatórios para imposto de renda, você vai ter ali as abas anuais. Anteriormente você tinha uma série de abas aqui e isso acabava poluindo um pouco a imagem da planilha também. E agora entrando um pouco na parte estética da planilha, eu quero mostrar para vocês que se você for um usuário novo e estiver realizando o cadastro inicial aqui dentro da planilha, logo no início você vai se deparar com a tela de cadastro, então eu vou colocar aqui os meus dados. E em seguida, na quarta tela, você vai cair nas configurações de exibição e personalização. E se você perceber, aqui a gente pode mudar o padrão de cores de toda a planilha, simplesmente clicando aqui e selecionando, e você também pode escolher cores personalizadas. Para definir essas cores, você vai entrar aqui nas configurações de exibição, que é bem tranquilo. E outra coisa que você também pode fazer é o ajuste automático do zoom da planilha. Clicando nesse botão, ela ajusta automaticamente ali para o tamanho da sua tela, o que simplifica porque todas as abas vão manter o padrão e daí fica bem mais legal de usar a planilha. E depois disso você tem aqui que é a definição da data de início, que pode ser tanto desde a sua primeira operação, alguns anos atrás, ou pode ser a partir de uma data específica que você começa, por exemplo, já inserindo seus prejuízos acumulados e posição, então você selecionaria a opção 2. Mas aqui eu vou fechar essa tela porque eu quero mostrar para vocês o processo aqui de atualização. Eu vou colocar aqui na coloração padrão dela e eu vou mostrar para vocês agora os dados sendo portado para ela, para que eu possa mostrar os outros relatórios que ela também tem. Então vou clicar aqui em dados de atualização, lembrando que isso daqui não é um tutorial de atualização em si, mas eu tenho todos os tutoriais aqui no canal explicando como é que funciona, mas basicamente você abre ali, seleciona o arquivo, ele automaticamente abre, transporta todos os dados do seu arquivo anterior e você fica com esse arquivo novo já com os dados do usuário. Então aqui nas configurações de exibição eu vou clicar em automático aqui para ele já deixar aqui no tamanho certo da tela e vou começar mostrando as demais abas. Então começando pela aba resumo, a gente consegue gerar aqui uma posição consolidada que ela já vai te dar aqui a sua posição em carteira para essa data e já vai te dar algum resumo aqui da quantidade de operações. Então, por exemplo, daquela planilha que eu atualizei, eu tenho 1.111 operações, todas estão processadas, são 412 notas, e a última foi do dia 26/12/2023, que foi uma apuração realizada ali para 2023. Depois disso você tem dicas de uso que explica aqui o funcionamento desses botões, o que você deve começar ali pelos importadores de PDF, depois pelo controle de operação, também o controle de posição, que agora é uma nova janela, até vou mostrar para vocês agora. Depois a gente passa para o cadastro das operações tratativas, como grupamentos, desdobramentos, cisões, bonificações, tudo mais. Depois você vai processar os dados e já vai gerar ali os seus relatórios de imposto de renda e tudo mais, e você também pode fazer o controle de proventos já na sequência, e tem todos os relatórios para o imposto de renda. Então eu vou mostrar para vocês
essa questão do controle de posição que está bem legal. Clicando em controle de posição, você vai ter esse cenário aqui, essa tela nova, que permite que você faça uma importação do seu relatório de posição da B3 e você vai fazer uma conciliação aqui, comparando a sua posição na planilha com a posição que está na corretora. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse assunto, então segue aqui no canal que eu vou mostrar para vocês como funciona. E a posição consolidada que a gente tinha antes fica nessa segunda aba, é do mesmo jeito que funcionava anteriormente, mas os relatórios dentro da planilha mudaram, porque antes eles estavam aqui dentro para você gerar cotação e tudo mais, e agora eles estão em outro lugar e eu vou mostrar para vocês, então fica aqui comigo. Depois de dicas de uso, a gente tem as configurações de exibição que eu tinha mostrado, e aqui você pode realizar aquela personalização que eu estava falando. Então, por exemplo, você pode pintar aqui essas células e você personaliza com outras cores, o que fica bem legal. E aqui você tem também outras planilhas, caso você tenha interesse em conhecer outros trabalhos aqui que eu desenvolvi. Passando para a carteira, ela está em branco porque não tem nenhum dado, a gente realizou a atualização da versão 3.48, eu vou gerar uma posição processada. O que isso significa? Nessa tabela de posição, eu vou gerar uma posição, ela vai descrever todos os ativos nessa posição e automaticamente o meu gráfico ele vai ser atualizado. Então ele puxou a data da última operação processada, eu vou confirmar, ele já aqui trouxe para mim o gráfico aqui conforme estão feitos os lançamentos. E agora eu posso cadastrar as cotações online diretamente aqui nesse botão cotações online. A gente vai selecionar aqui, você pode colocar o Office 365, pode pegar aqui a cotação da B3 ou do Google, ou algum link DDR, TD, se você tem ali e quiser a troca de dados em tempo real. Mas eu vou selecionar o Office 365, versão PTBR, e vou cadastrar na tabela. Para vocês verem, é bem simples, bem rápido. Para esse serviço especificamente, você precisa ter o Office 365, ele já te deu aqui dizendo que não é em tempo real, mas que é dos últimos 10, 15, 20 minutos. Temos aqui atualizado aqui as cotações destes ativos. E aqui você pode filtrar a carteira por BTC, que seriam aqueles ativos que estão vendidos, ou os ativos que estão na carteira normal. Então você tem aqui esses gráficos modernizados e atualizados numa estética um pouco mais bonita do que era na versão anterior. E agora passando para a tabela posição, essa tabela ela mostra exatamente os dados que estão ali no dashboard, você consegue selecionar e modificar aqui conforme a sua necessidade. E temos também a tabela rebalancear. Essa tabela ela fica agora independente da tabela posição. Anteriormente você precisava atualizar uma para atualizar outra, agora não. Você pode atualizar a tabela de rebalanceamento a qualquer momento, sem nenhum vínculo com a outra. Então eu vou gerar aqui a posição, por exemplo, de 26/12/2023, e aqui você consegue colocar outras participações. Então, por exemplo, vamos supor que esse ativo CSNA eu quero 50%, o ativo GGBR4 eu quero 10%, e esses dois aqui eu quero 20% cada, por exemplo. Então aqui ele vai te dar um cenário do que você tem que fazer, comprar e vender cada um dos ativos, e se você quiser cadastrar ou aportar, retirar valores em cima disso daqui. Então, por exemplo, você está colocando mais 20 mil reais ali dentro da corretora e você quer ajustar ali para que esses percentuais eles se permaneçam. Então você coloca aqui 20 mil reais, calcula a movimentação, ele já te dá uma nova posição aqui do que você tem que estar realizando. E se porventura você quiser adicionar novos ativos, você pode clicar aqui em adicionar, ele vai adicionar aqui, você só escreve os ativos e faz o mesmo procedimento. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado, está muito mais simples, muito mais fácil. Então, passando agora para os resultados, nós temos aqui o dashboard de resultados. Vou clicar em atualizar dashboard e aqui a gente consegue segregar os resultados por tipos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o resultado total da carteira do ano de 2023. Do mês de dezembro, a gente pode selecionar outro mês para ver o resultado desse outro mês em questão. Podemos mudar também o ano para ver o ano aqui dos resultados, por exemplo, 2022, dezembro de 2022, aqui vamos manter 2023. E posso colocar aqui para exibir também apenas swing trade ou apenas day trade, nesse caso day trade está zerado, ou os proventos também recebidos, nesse caso aqui também está zerado. Deixa eu ver aqui embaixo se teve. Também está zerado, não teve importação de proventos, mas se você importa os proventos, você consegue ter a visualização aqui bem bacana. Aqui do lado você também tem um relatório, pode ser anual ou mensal, aqui de acordo com esses filtros, que ele vai te dar aqui o seu desempenho no swing trade, no day trade, é bem legal fazer esse tipo de acompanhamento.
Para você saber se você está dentro da isenção dos R$20.000, você consegue acompanhar aqui nas vendas do mês. Então, sempre que você atualiza o dashboard, ele vai trazer para você a última data de processamento, que é 2023 de dezembro, e ele já vai dizer aqui se você está dentro das vendas em ações em swing trade ou não, o que facilita bastante o trabalho aí de vocês. Também foi adicionada uma nova tabela de proventos, em que você consegue selecionar o ano e gerar uma tabela completa com todos os ativos que você negociou, ou você pode gerar somente com os ativos que você tem em carteira e você consegue saber exatamente quais foram os proventos distribuídos por esses ativos ao longo do ano, o que é bem legal. Você consegue ter uma previsão ali do seu fluxo de caixa futuro, querendo saber o que você vai receber nos próximos meses de cada um desses ativos. E dentro de análises, você também pode atualizar aqui as tabelas, normalmente com esse botão aqui bem tranquilo, você atualiza as tabelas, e você consegue filtrar aqui tanto uma tabela trader quanto uma tabela holder, de acordo com os interesses. Então você pode olhar aqui a evolução dos preços médios e dos custos de aquisição por ativo, enfim, daí depende da estratégia de cada um. É uma análise um pouco mais específica que você consegue aqui rapidamente estar olhando em cima de cada ativo. Espero que vocês tenham gostado dessas mudanças de visual. Vamos entrar agora na mudança de visual do relatório do imposto de renda. E lembrando que sempre que você modifica aqui as cores na exibição, elas modificam para todas as tabelas, tá? Então ela é bem padronizada, bem uniforme, o que fica bem legal. Então, entrando aqui nos relatórios de imposto de renda, vamos gerar aqui o relatório de 2021, depois o de 2022 e depois o de 2023. Então, o que a gente fez na realidade? Então, basicamente, conforme eu expliquei para vocês, aqui embaixo fica somente aquela aba inicial, né, a aba que a gente está usando naquele exato momento, e aqui você tem os relatórios de apuração de imposto de renda. Esses relatórios eles estão muito mais parecidos ali com o padrão do imposto de renda mesmo, então você consegue clicar aqui, imprimir para PDF, e você tem aqui um relatório muito mais próximo ao padrão do relatório que é feito ali para ser inserido na declaração de imposto de renda, o que é bem bacana. E como sempre, a gente tem também aqui, se você clicar em voltar, você também tem os relatórios, por exemplo, de bens e direitos que você pode gerar. Esses relatórios eles também foram aperfeiçoados, tinham alguns ajustes ali a serem feitos no caso de grupamento e tudo mais. Então aqui na realidade a gente tem o relatório com a posição anterior, com a posição inicial, com os ajustes aqui de posição, a descrição. Então, basicamente, essas são as grandes mudanças feitas na planilha. E para finalizar, temos outros diversos pequenos ajustes que foram sendo feitos para otimização de desempenho, para otimização ali da importação de dados. Os bancos de dados foram também atualizados, o relatório, os dados de cada um dos ativos também foi atualizado. Enfim, é uma série de mudanças. Todas as mudanças a gente sempre coloca ali no manual em PDF para que você possa acompanhar a evolução das últimas versões. Você consegue identificar exatamente a versão que você está e a versão mais atualizada para você saber tudo que mudou até essa versão. E daí a gente traz aqui uma planilha um pouco mais moderna, um pouco mais atrativa, mais personalizável, e eu espero que vocês realmente gostem. Então, se vocês gostaram, se vocês têm algumas opiniões, se vocês têm algumas observações, por favor, usem aqui o campo dos comentários e me deixem saber para que eu possa continuar trazendo novas versões, novas melhorias e novas funcionalidades para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço.